E o apoio de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, à reforma tributária e o mal-estar na reunião do PL, que teve a presença do governador de São Paulo, indicava a possibilidade de um distanciamento ou até mesmo rompimento entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Conosco, chegando por aqui, repórter Beatriz Manfredini, ao vivo. Beatriz, bem-vinda, boa manhãzinha de sábado pra gente, hein? Quais os detalhes da sua situação toda entre essas duas importantes figuras políticas? Como foi a reunião de Bolsonaro e Tarcísio depois do episódio desta semana que a gente comentou aqui há pouco, Beatriz? Olha, Adriana, pelo que eu ouvi de interlocutores do governador de São Paulo e do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente pode resumir essa reunião de ontem em duas palavras: já passou. Bom dia para você também, para o Tiago, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Então, é isso que pessoas próximas a Tarcísio de Freitas e a Jair Bolsonaro disseram ao término daquela reunião que nós antecipamos aqui na Jovem Pan ontem, que o episódio daquela reunião do Partido Liberal, o PL, em que rusgas foram criadas ali entre o governador de São Paulo e os deputados, os parlamentares da sigla e também o ex-presidente Jair Bolsonaro, é um episódio já superado. Essa reunião de ontem, ela aconteceu a portas fechadas e durou mais ou menos aí 1h30, 2 horas, entre os dois então, Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. O que me disseram então pessoas ligadas aos dois? Que além do episódio já estar superado, né, e a questão toda já ter passado, que os dois saíram rindo dessa reunião, quando abriram a porta ali os dois estavam rindo, em que inclusive Bolsonaro acompanhou depois o governador Tarcísio de Freitas até o elevador na hora da saída. Durante essas 2 horas mais ou menos aí de conversa, eles falaram, claro, da reforma tributária, que foi o tema central de toda essa tensão, e acabaram então se reconciliando, né? Já tinha essa indicação antes da reunião acontecer de que o episódio estava superado, né? Pouco antes dessa reunião começar, pessoas aí ligadas aos dois me disseram que eles estavam já marcando esse encontro com o objetivo de olhar para frente e de que o episódio mesmo tinha sido superado. Então, eles já foram abertos a essa reconciliação para esse encontro. É interessante a gente dizer que no dia da reunião do PL, que causou todo esse transtorno, na quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi procurar, logo depois da reunião, Tarcísio de Freitas para conversar. De acordo com interlocutores, Bolsonaro, ele percebeu que tinha errado na postura com Tarcísio, mas Tarcísio estava muito irritado, decepcionado e chateado com aquela situação, principalmente com a posição dos parlamentares, e achou melhor não conversar na quinta-feira. Disse que estava de cabeça quente e que preferia esperar um pouco. E aí ontem, sexta-feira, então, Bolsonaro fez um novo convite para uma conversa. Eles acabaram marcando esse encontro presencialmente em Brasília à tarde e saíram então dando risada e reconciliados. Agora, depois dessa semana toda em Brasília pela aprovação e por modificações na reforma tributária, Tarcísio de Freitas já retornou aqui para São Paulo, viu, Adriana? E hoje cumpre compromissos normalmente aqui na capital paulista, assim como amanhã também. Perfeito. De qualquer forma, a discussão com relação à reforma e também o clima entre Tarcísio e Bolsonaro, a gente segue acompanhando por aqui. Até mais tarde, Beatriz. Pois é,